Dona Mercedes, que ouçam com bastante atenção, né? Para que a gente possa aprender bastante. Boa tarde a todos. Meu nome é Mercedes. Eu já algumas vezes eu vim fazer a palestra e hoje eu quero dizer uma coisa para vocês. Tenham certeza absoluta de uma coisa. Só o fato de vocês saírem de casa e virem aqui, cada um de vocês já está pronto para fazer qualquer mudança em sua vida. Tá? Não tenham medo da mudança, porque o passo inicial vocês deram, foi vir aqui. Tá? Então, se chegaram até aqui, façam as outras, que elas são bem mais simples do que essa de ter vindo até aqui. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela presença e dizer a vocês também que todo esse trabalho que a gente diz trabalho, né? Que é realização e não trabalho, de mudança, é muito importante. Foi para isso que nós viemos aqui. Ninguém veio para esse mundo passear. Ninguém veio. Nós viemos com a missão que nós escolhemos. Ninguém escolheu por nós. Fomos nós que escolhemos essa missão, nossa, exclusiva. Então vamos fazê-la, vamos ver aonde é que ela está. Porque às vezes a gente se pergunta assim, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas dê esse tempo para você, porque quem é que vai responder? É o teu interior. E às vezes a gente busca as respostas lá fora, e elas não estão fora, elas estão dentro de nós. Só que a gente não olha e não se dá tempo de ver o que é que nós queremos, o que é que nós viemos fazer aqui. Qual é o meu objetivo nessa vida? Nós viemos aprender, sim. Nós viemos para sermos melhores. Melhores em que sentido? Individual, porque eu posso ser melhor para mim e o outro não ver essa melhora em mim. Mas ela é individual. Por isso que o aprendizado, ele não é coletivo, ele é individual. Nós podemos procurar no coletivo, mas o aprendizado é individual. Então hoje, ela lendo sobre a vingança, eu já posso trabalhar com ela dentro da mente e da consciência. Vingança é emoção, é uma emoção. E todas as emoções, elas estão ligadas com a mente. E a mente, ela domina 99% da nossa vida. E nós não nos damos conta. Sobra 1% para a consciência, só. E nós deveríamos ser ao contrário. 99% de consciência e 1% de mente. Ou de repente nem precisaria. Se nós tivéssemos a consciência, porque ela e a mente junto não tem condições de estar. Ou você está na mente, ou você está na consciência. As duas ao mesmo tempo não dá. Então essa questão da emoção, da vingança, ela é da mente. É a mente que projeta esse tipo de situação. Porque ela não quer morrer. Se a consciência entra, a mente sai. Ou morre. E ela não quer. Então, quem é que sustenta a mente? É o nosso ego.
e ele tem um poder, né? Se a gente... Por que é que nós não olhamos para dentro de nós? Porque o ego está ali dentro. E muito bem instalado. E ele não quer sair. Então a gente acaba não se olhando. Nós passamos uma vida inteira sem nos olharmos. Nos olharmos internamente. Porque normalmente nós estamos preocupados com a aparência, com o externo. E dentro é que está as nossas respostas. Todas elas estão ali dentro. Tudo, tudo. É só a gente sentar e conversar conosco para a gente ter a resposta de tudo. Então, o dia a dia acaba sendo vai para lá, vem para cá, e nós não nos damos tempo para nada. Para nada no sentido de te olhar, de te perguntar o que é que eu tenho. Porque a doença é a consequência do interno. Ela não vem externamente. Alguém vai lá na farmácia e toma uma dose de câncer? Ninguém toma. Mas ele vem. Ele vem. E ele vem da onde? Do nosso interno desestruturado. Então a gente daí vai no médico, faz quimioterapia, faz tudo, e não se olha. E aí tu não sai da mesma situação. Porque ele pede mudança. Ele quer mudança. É no sofrimento, que não precisaria, né? Que a gente faz as mudanças. Pode ter certeza, todos que saíram, superaram um câncer, eu estou colocando o câncer como sendo uma das doenças, né? Mas todos que superaram, podem ter certeza absoluta, fizeram mudanças, e muitas. Porque quem não faz, não sai dele. Não sai porque o problema não é ele externo, é ele interno. Então ele precisa ser resolvido internamente. Você precisa te perguntar por que ele veio, para que ele veio, o que é que eu preciso aprender com esta situação. Não só de um câncer, de um sofrimento, de até uma perda que a gente tem. Nós levamos isso sempre para o lado mental. Por isso que a consciência fica só com 1%. Porque daí a mente diz, tá, se eu perdi, foi por causa disso. Ele foi o culpado, menos eu. Aí eu não preciso mudar. Se eu não sou culpada, por que é que eu vou mudar? Então eu não olho que se eu cheguei a esta situação, foi por minha causa. Fui eu que levei a situação a esse ponto. Então, a partir do momento que eu admito que aquela situação foi criada por mim, as mudanças vêm. E elas se tornam fáceis. Porque eu admiti que eu preciso mudar. Então, a consciência, gente, nós precisaríamos usar 99%. E ela não é difícil de fazer. Ela não é. É só você perguntar, quem é que está agindo comigo? A mente ou a consciência? Essa pergunta já te leva para a consciência. Porque a mente não pergunta. A mente não pergunta.
Ela não quer saber de pergunta, porque se ela não vai fazer a pergunta, porque se ela fizer, ela já morreu. A consciência entrou. E com ela, gente, é tudo positivo em nossa vida. O amor que a gente diz, nós dissemos amor mental. Porque amor incondicional, esse nós não soubemos fazer. Fizemos sim, de vez em quando a gente faz. De que forma? O amor incondicional, a gente diz assim, é o amor de pai e mãe. Não, nem sempre. Por quê? Porque de repente eu posso ter dado meu filho, ter jogado no lixo. Cadê o amor incondicional? Tá? Agora, esse amor que eu digo que eu tenho pelo meu filho, de repente pode ser até um amor de apego, de medo de perda. Né? Agora, o momento que eu me dediquei ou me dedico a uma situação dele, que eu me transporto de mim para ele, aí sim, aí é um amor incondicional. Por isso que Jesus usava muito o amor incondicional, ele colocava a amizade como sendo o maior amor incondicional, a amizade. Por quê? Porque na amizade tu não faz cobrança. Amizade. Eu não estou dizendo amizade mental. Eu estou dizendo amizade. Essa é incondicional. A gente não faz cobrança na amizade. Na verdadeira amizade, tu não faz cobrança. Não importa o tempo que você passa sem se ver. Não importa. No momento que vocês se encontram, volta tudo. A gente se olha e diz, nossa, foi ontem. Por quê? Porque aquele tempo não existiu. Então, aquela dedicação, aquele carinho, aquela atenção, aquilo que eu faço em relação à amizade, isso é um amor incondicional. E não é só daí, claro, a amizade. Ele se processa no momento, por exemplo, meu filho tem que fazer uma cirurgia de risco. Eu me sento e oro por ele. Eu estou colocando o meu amor incondicional naquela situação ali. Naquela situação. Eu deixei a minha mente de lado. Eu deixei o apego. A única coisa que eu quero é que ele supere esse momento dele. Então eu estou me dedicando incondicionalmente e estou fazendo aquilo conscientemente. A gente se dedica e esse momento a gente tem que começar a fazer para nós primeiro, que a gente não faz. Nós não nos dedicamos nada. Ontem eu estava lendo um livro e falava de uma historinha que o cara ia sair de casa, já estava atrasado e bateram na porta, ele foi atender. Quando ele atendeu, era o anjo da morte na porta. Ele já sabia que era ele, porque quando ele olhou, ele já sabia que era o anjo da morte. Aí ele pensou na hora, eu vou dar um jeito. Aí ele disse, o anjo disse, vamos, estás pronto? Ele disse, não, eu não estou pronto. Aí o anjo disse, mas que coisa, ele disse, ninguém nunca está preparado para ir, né? Aí ele disse, eu sei que tu só tens 40 anos, mas se eu chegar aos 80, tu vais dizer para mim que tu não estás preparado.
Aí ele disse, tá, mas então tá, então vamos conversar um pouquinho. O anjo da morte disse, eu te dou 3, tu tens que me dar 3 justificativas para não ir. Aí o cara pensou, eu sou um excelente negociador, pode deixar comigo que eu resolvo bem rápido as 3 que eu vou te convencer. Aí o anjo da morte disse, mas só não vale tu dizer que tu não podes ir porque a tua mulher não sabe assinar um cheque, tu não podes ir porque o teu filho precisa de ti, tu não podes ir porque os negócios sem a tua presença vai falir. Ele disse, eu quero justificativa tua, para ti. Aí o cara olhou para ele, ele disse, Aí o anjo fez assim, vamos então. Por quê? Porque ele não tinha nada em relação a ele. Ele nunca tinha nada para ele. A preocupação era com o outro. E ele? Então, isso a gente faz muito. A gente se preocupa com todo mundo, menos com a pessoa mais importante desse mundo, que somos nós. Primeiro, porque a partir do momento que tu faz para ti, automaticamente estás estendendo ao outro. Porque o que a gente não tem, tu não tem como dar para o outro. Por isso que a gente não tem amor, porque a gente não se ama. Como é que tu queres dizer para alguém, eu te amo, se eu tenho raiva, se eu tenho inveja, se eu tenho medo, se eu vivo apegado a situações? Adianta. Que amor é esse? O amor da posse, né? Dentro, usando os relacionamentos, né? Então, ele é meu. Não, meu não tem nada. Tudo nessa vida nos é emprestado e a gente enche a boca para dizer a minha casa, o meu carro, o meu marido, os meus filhos. Não, não são nossos. Eles só nos são emprestados. Então a gente acaba tomando posse daquilo. E o que é nosso realmente, que nós vamos levar de volta para casa, porque nem aqui é a nossa casa, né? Tanto é verdade que nós só ficamos um determinado tempo. A única certeza absoluta dessa vida é a morte. Ela é a única. Então a gente só vem para esse aprendizado. E depois voltamos. E o que nós temos que levar de volta, nós não levamos nada. Porque nós não fizemos nada dentro de nós. Isso nós vamos levar conosco. Isso ninguém tira. O material podem nos tirar. Tem problema. Agora, o espiritual, esse nós levamos de volta. E sabem por que a gente não consegue ver isso? Porque nós não nos vemos como seres espirituais. Nós nos vemos como seres materiais. Pura matéria. Por isso nós temos medo da morte. A gente tem medo dela exatamente porque ela é dentro do material. Porque espiritualmente ninguém morre. Nós só trocamos de residência. Só trocamos de residência. E espiritualmente, nós vamos levar de volta o que nós aprendemos aqui. O que nós desenvolvemos dentro de nós. Se a gente não desenvolveu nada, tu não vai levar nada. Tu não leva nada. Aí tu vais para lá desequilibrado como tu estás aqui. Porque tu não tem como melhorar depois da morte. Se aqui tu não fez nada, tu não modificou nada. Tu saiu daqui
Da mesma forma, um ser que precisava ter evoluído e não evoluiu, vai embora igual. Porque não é a evolução material que nós vamos levar. Essa é a nossa satisfação aqui, como seres materiais. Mas como seres espirituais, ela não tem serventia. Então, todo o nosso trabalho, o dinheiro, tudo isso é muito importante. Aqui, para esse tempo. Para esse tempo é muito importante. Mas, para o outro, não adianta. Ou alguém já viu alguém levar para lá os bens que tinha aqui. Ou até os faraós colocavam dentro, tudo lá dentro do sarcófago, botavam tudo para servi-lo na outra vida. Só que ficou lá. Hoje os homens invadiram, pegaram, tá? Então, é essas coisas, gente, que a gente precisa começar a olhar para nós, tá? Quando externamente tem alguma coisa, olhem para dentro. Olhe, porque o interno é que está pedindo socorro. Não é o externo. O externo é o recado. Mas é o interno que precisa ser visto. E isso a gente faz através da consciência. Porque a mente não te deixa olhar isso. Ela não quer. Porque se você olhar, você vai fazer mudança. E a mente não quer mudança, ela não precisa. O ego precisa de mudança? Claro que não. Ele não precisa. E o medo é a emoção mais forte que nos domina. Podem analisar. O apego, a posse, a raiva, a inveja, todas elas estão embutidas no medo. Eu tenho medo de perder, então eu me agarro às coisas. E aí, automaticamente, eu deixo de crescer. Eu deixo de levar espiritualmente os meus tesouros de volta para lá. Então é isso que a gente precisa começar a olhar. Olhem para vocês. Se perguntem. Qualquer coisa, se perguntem. Isso é mental ou isso é consciência? Tá? É esse fato, essa situação em que eu estou. Quem é que colocou ali? A mente? A consciência não, porque a consciência é verdade. E a verdade, gente, ela não é ensinada. Ninguém aprende verdade. Ou você é, ou você não tem verdade. Porque ela é. A verdade não precisa ser ensinada. Ela é. Então, é essa porque ela é consciência. Ela é coração. Então, ó, hoje, o que significou 12/12 de 2012? Tão falado que era o fim dos tempos, né? Não era o fim dos tempos. É essa nossa abertura de consciência. É nós voltarmos a ter essa consciência desenvolvida que Jesus veio há 2000 anos atrás fazer esse mesmo recado. E ninguém entendeu, ninguém quis. Ninguém quis. Ele veio fazer a mesma coisa. Ele veio nos dizer que nós somos seres espirituais e, como tal, nós somos pura consciência e não mente. Pura consciência.
E isso também se torna um hábito, porque a mente, 99% que a gente vive nela, foi através de hábitos. Então é só modificar os hábitos para ir para a consciência. Transformar esses nossos hábitos, né, do medo, da posse, da maneira como a gente vê as coisas, para o outro lado. E fazer dele um hábito. Por exemplo, a insônia. Vocês já se perguntaram quando estão com insônia, por que eu estou com insônia? Prestem atenção nos pensamentos de vocês para vocês verem quem é que não deixa vocês dormirem. A mente. Ela não deixa você dormir, ela não te deixa. Aí vem, aí a gente diz assim, nossa, vem tanto pensamento, e vocês já perceberam que nós entramos nesses pensamentos, elaboramos coisa, brigamos com o fulano que está a 10 mil quilômetros de nós, arrumamos encrenca. É ou não é verdade? A gente arruma encrenca, diz desaforo, tudo. E daí, claro que eu não vou dormir, né? Eu não tenho tempo para dormir. Eu não posso dormir. Experimentem chamar a consciência para vocês verem se vocês não dormem em seguida. Tá? De que forma que a gente pode chamar a consciência? Quando eu estou ali elaborando aquele meu diálogo, basta eu me perguntar, escuta aqui, Mercedes, tu vais resolver o que tu estás discutindo agora? Não, então, amanhã, quando chegar a pessoa ou a situação na sua frente, resolva, agora é hora de dormir. Esse chamado é consciente. Pronto. Outra coisa que a gente não faz e não sabe também fazer, a grande maioria, é respirar. Vocês já viram como nós não respiramos, nós não soubemos respirar, nós só fizemos isso. Agora, uma respiração, nós não fizemos. Experimentem na hora da insônia, começar a fazer uma respiração bem profunda e prestar atenção nela. Tu dorme em seguida. Por quê? Porque você saiu da mente te dando recado e fosse para uma situação de conforto. E isso é consciência. Isso é consciência. Então não é tão difícil a gente mudar os hábitos, né? É só prestar atenção. Por isso que Jesus falava tanto nessa frase, vigiai e orai. Vigiai quem? Os teus pensamentos. E a gente vai vigiar a vizinha, o vizinho, a sogra, o sogro, o marido, né? O celular, menos os nossos pensamentos. Esse nós não vigiamos. E era isso que ele dizia. Vigiai e orai. Vigiai, prestem atenção. Comecem a olhar aonde é que eles estão te levando. Experimenta, para vocês verem o estrago que nós fizemos. Então, a gente vê realmente que nós é que provocamos as coisas. A gente acha que o outro... Ah, mas eu estou desse jeito por causa do outro. Não, eu não estou por causa do outro. Eu estou por minha culpa. Não pelo outro. Então, quando nós começamos a usar essa verdade, estão vendo o que eu estou dizendo? A partir do momento que você tomar consciência de que você provoca as coisas em você, pronto, nós começamos a mudar. O sofrimento, ele vai ser visto de forma diferente. Não sei se alguém
umas 2 semanas atrás, no programa da Ana Maria Braga, um médico, que hoje até tem um nome especial, que eu não consegui gravar o nome, que trabalha ou dá palestras sobre a morte. Ele trabalha com pacientes em fase terminal, né? E na faculdade ele trabalha com os alunos dentro do termo morte. Aí a Ana Maria disse, aí ele perguntou para ela, de que forma você vê a morte? Aí ela respondeu para ele, doutor, quem está numa fase terminal de câncer, convenhamos, a dor é muito grande. Aí ele olhou para ela e lhe disse, de que dor que você está falando? Aí ela disse, de que dor? A dor de quem está numa fase terminal. Ele disse, tá, então tem duas. Tem a dor física e a dor emocional. Aí ele disse, a física, nós podemos tratá-la com morfina. Aliviamos. Mas a emocional, ele disse, essa é a pior. E é verdade. Aí ele disse, por que é que nós temos que ver a morte como sofrimento? Nós podemos vê-la dentro da alegria, no sentido, né? Nós não precisamos vê-la como o fim, que ela não é. Ela é o fim de quem? Da matéria. Mas ela não é o fim do espírito. Né? Então, por que é que nós a vemos como sofrimento? Por causa do apego. Como é que eu vou deixar tudo que eu tenho aqui? Como é que eu vou deixar os meus filhos? Como é que eu vou deixar a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha filha, né? Os meus amigos? O meu mundo? Como é que eu vou deixar? Né? Então, aí é sofrimento. Aí eu garanto que nós vamos sofrer e muito. Aí ele disse para ela assim, agora vamos supor 3 situações eu vou lhe dar. Tá? Ele disse, você está em fase com um câncer terminal. Você só tem 6 meses de vida. O que é que você faria com 6 meses de vida? Aí ela olhou para ele, ele disse, vamos rápido, vamos pensar o que é que você faria com 6 meses de vida. Ela disse, doutor, eu não consigo pensar em nada. Aí ele disse, tá bom, então imagine assim, são 6 meses de vida. Esses 6 meses você pode tê-lo de sofrimento ou de alegria. Escolha qual dos dois você quer. Aí ela disse, eu não consigo pensar em nada. Aí ele disse, tá bom, então vamos para a segunda. Você só tem 3 meses de vida. Só 3, tá? O que é que você faria com 3 meses de vida? Continua igual, você pode ser 3 meses de sofrimento ou 3 meses de alegria. A situação é a mesma. Aí ela disse, ainda não consigo pensar em nada. Aí ele disse, tá bom, então vamos para outra. Você só tem 24 horas de vida. O que é que você faria com 24 horas? Né? Aí ela olhou para eles e ela disse, olha, doutora, agora eu já começo a pensar em alguma coisa. Ela disse, eu iria preparar tudo, deixar tudo pronto e iria ficar alegre. Aí ele disse, tá, então, os 6 meses você pode fazer, né? Os 3 meses, quer dizer, nós também podemos nos preparar para esse momento que vai vir dentro da alegria. Não vê-la como um final. Nós só vamos vê-la como final, se nós continuarmos no apego, na culpa, no medo, no lado mental. Se nós formos para o lado espiritual, vai ser visto de alegria.
Então você vai ver as situações, tudo vai ser igual. O problema do dia a dia vai ser tudo igual, mas ele será visto de forma diferente. Dentro de um outro aspecto de não sofrimento, de não mental. Aqueles 40 dias de Jesus no deserto, que a Bíblia coloca, né? Esses 40 dias dele de meditação, foi justamente essa briga, que não era briga, né? Dele, porque ele era humano, ele era igual a nós. Ele tinha as mesmas coisas que nós. Ele era mental também como nós, grudado também como nós. Tá? Aí ele tinha que tomar uma posição. Qual era a situação dele? Ele iria continuar como mental ou como espiritual? O ser divino que nós somos. A gente não consegue ver a luz que nós temos, gente. Se cada um... eu tenho inveja de pessoas que têm uma mediunidade aflorada, que podem ver a luz que a gente tem. E essa nós não olhamos, nós não vemos, porque nós também não nos olhamos para ver. Se eu pedisse agora para vocês, me deem 5 coisas positivas de vocês, de repente teria alguém que só conseguiria uma, olha lá. Agora, se eu pedisse 10 negativas, na hora a gente arruma, bem rápido, tá? Então, nós nos vemos que tipo de ser? Espiritual ou material? Que tipo de ser a gente se vê? Porque se tu te vê como espiritual, meu Deus, quantas qualidades que nós temos. Por isso que Deus disse, eu criei o homem à minha imagem e semelhança. E Deus é o quê? Pura luz. E nós somos o quê? Pura luz. E não conseguimos ver essa luz que está em nós. Então vamos começar a olhar para nós, a olharmos essa luz que a gente tem. Vamos começar a olhar conscientemente para o outro, que aí nós não faremos julgamento, porque julgar, quem julga é a mente. Consciência não precisa de julgamento. Aí a gente pergunta, onde você esteve? Marido chegou em casa um milésimo de segundo fora daquilo. Aonde você esteve? Quem pergunta? É a consciência ou é a mente? A mente. Porque a consciência, se você vai... Porque enganar, ninguém engana ninguém. Nós enganamos a nós mesmos. Tá? A nós a gente engana, não ao outro. Porque tu não afeta o outro. Ninguém afeta o outro. Nós afetamos a nós mesmos. Quando nós atingimos o outro é porque ele permitiu que nós o atingíssemos. Senão ninguém atinge ninguém, gente. Nós somos pura energia. Como é que a energia, ela só é junta? Então, se eu atingi-lo, é porque nós dois estamos na mesma energia. Porque se eu estiver numa energia superior, jamais alguém vai me atingir. Jamais. Então, quando alguém nos atinge, pensem nisso. Eu estou na mesma energia dele. Ah, não queres ficar ali? Mude a tua. Vai para cima, que ele não te pega. Tá? Então, é essas coisas que a gente... para refletirmos um pouco. Isso é 12 de 2012.
uma nova era, uma nova consciência. Vamos abrir a nossa. Muito obrigada.